Salve galerinha, PT de anos. Então vamos aí para mais uma videoaula, essas videoaulas aí de física, física aqui mais aplicada. Não sei se vocês notaram, o nosso tempo de aula aqui é curto, os vídeos no máximo de 20 minutos. Então não tem como a gente passar uma coisa mais detalhada. Então, mas não tem como eu fugir da teoria, né? Passar um pouco a teoria, que nosso foco é mostrar uma física mais aplicada para vocês aí. Então, hoje nosso assunto de hoje será aqui gases, certo? Falaremos de gases. Eu vou dividir em duas partes, certo? Vou dividir nosso vídeo de hoje será a parte 1, como é um assunto muito extenso. Então, eu dividi em duas partes. Hoje será a parte 1 e depois veremos a parte 2, mostrando aí mais aplicações para vocês. Então não tem como fugir dos conceitos, certo? Vou passar um pouco os conceitos aí rápidos. Teremos um desafio hoje aí, certo, pessoal? Para vocês estarem fazendo aí um experimento com a simulação aí pelo FET, certo? Simulador aí online gratuito. O nome é Carlos Ichel, professor monitor de vocês aí pelo programa Universidade para Todos. Vamos que vamos, certo, pessoal? Voltando aí das férias, vamos tentar matar esse assunto aí e ficar para que vocês fiquem mais próximos aí da aprovação, né? Quanto mais assuntos nós abrangermos aí, dominarmos, mais próximo aí é a aprovação de vocês. Estamos juntos aí nessa corrida. Nós aqui somos um corpo, uma unidade. Então, os objetivos da aula de hoje, certo? Nós falaremos aqui do modelo de gás ideal, certo? Não tem como fugir. As variáveis, vamos pincelar um pouco as variáveis de estado de um gás. Aqui um pouco da química, né? Só para pincelar também, número de mols, né? Falaremos um pouco. E aí falaremos da lei de Boyle, lei de Charles e Gay-Lussac. E tem um desafio para vocês aí hoje, certo? Como já citado, para vocês simularem aí, vão me enviar por e-mail. O e-mail vai estar descrito aí para vocês estarem me enviando aí as respostas. E estaremos aí algumas aplicações, certo? Hoje o foco não vou detalhar muito aplicações, certo? Que nós vamos ficar mais no desafio para que vocês tentem aí desenvolver um raciocínio, né? Escrito, como escrever, né? Detalhar aí a teoria, mas para testar como vocês absorvem aí a teoria, certo? Essa é a nossa pedagogia de hoje. Então, nós vamos aqui falar um pouco do modelo do gás, certo? Os gases se comportam de modo aproximadamente igual em baixas pressões e altas temperaturas. Veremos isso aqui um pouco mais de detalhes mais na frente, certo? Um gás ideal, certo? Aqui nós estamos propondo um modelo de gás ideal, né? Porque na prática um gás real ele tem resistência do ar, né? Ele tem aqui tem uma série de outras variáveis, né? Que a gente tem que adotar, os choques aqui no choques, as colisões com os recipientes, né? Então aqui o gás ideal é aquele que tem o mesmo volume do recipiente que eu contém, certo? Então já aqui definindo, né? Vocês já ficam aí já colocando aí na ideia, né? A ideia no pensamento de vocês que o gás ele ocupa o volume, né? Ele ocupa o recipiente que ele está, né? Se eu tenho um recipiente, o gás ele ocupa todo o recipiente aqui. E aqui ele vai, né? Vai bater aqui, né? No recipiente, vai ter a cinética aqui dos gases, a frequência, né? Que esses gases batem aqui no recipiente, né? E aqui eu estou propondo um modelo de gás ideal, certo? Quem vai fazer engenharia química, aí vai estudar mais detalhamento o comportamento de um gás real, certo? Então vamos falar aqui das variáveis de estado de um gás, certo? Então quais são as variáveis, assim, vamos dizer, básicas, né? Aí macroscópicas, para que eu saiba o comportamento desse gás, né? Então listei aqui temperatura, volume e pressão, certo? A temperatura, né, ela mede aqui o grau de agitação das moléculas, né, como a gente já viu aí
videoaulas anteriores, né? A energia cinética aqui, né? Dos gases, né? Como quanto maior a temperatura, né? Maior vai ser a energia cinética, né? Maior vai ser a colisão aqui, né? Com o recipiente, né? E o volume, né? Se eu aumento aqui o volume, né? Do meu recipiente aqui, o gás vai ter um maior espaçamento aqui, né? Vou estar diminuindo a energia cinética, né? Então ele vai demorar mais, né? Para bater cá na parede, né? Para vir para cá de novo. Então quanto maior o volume aí do recipiente, vamos assim dizer, eu vou ter uma menor temperatura, né? Uma menor pressão, logo uma menor pressão. Uma menor pressão, né? E a pressão é justamente se relaciona com choques aqui das paredes, né, dos recipientes, né? Quanto maior a pressão, né, mais choques aqui eu vou ter, mais colisões, né, entre as moléculas aqui, certo? Então aqui só exemplificando, né, as forças de atração e repulsão entre as moléculas, especialmente de origem elétrica, são desprezadas no modelo do gás ideal. Então, o que complementando aqui, né, no gás ideal eu desprezo, né? Eu assim aproximo, faço uma aproximação e eu desprezo diversas outras variáveis, né? Como força de atração, repulsão, né? A própria tem outras variáveis aí da temperatura, né? Então aqui eu desprezo as forças elétricas e as variáveis térmicas aqui também, ok? Então aqui nós vamos falar um pouco aqui da química do número de Avogadro, né? Só para exemplificar, se eu estou falando de matéria, né? Matéria é composta de quê? De átomos, moléculas, né? Então um mol mede aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas daquele gás, né? Então Na, representado por Na, você também pode encontrar aqui essa representação aqui em zero também, certo? Que é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23, né? Então aí foi feito aí o experimento por Avogadro e ele comprovou aí que um mol tem aproximadamente 6,6 vezes 10 a 23 moléculas do gás aí, né? E aí de qualquer gás. Então, exemplificando aí da química, né? O número de mols, né? Formulazinha lá, eu vou ter N é igual a Nzão, né? Número de moléculas dividido aqui pelo número de Avogadro, né? Na. Então, vamos dizer lá, você tem um gás lá, né? Quero saber quantas moléculas, né, tem aqui, né, nesse gás. Então, um modo mais sofisticado, né, de fazer, né? Imagine eu ter que quantas moléculas aí, quantos mols tem esse gás aqui. Eu vou ter que dizer 6 vezes 10 a 23, né? Na 6 vezes 10 a 23, né? Para não ter que dizer isso, né? Aí um modo mais sofisticado criaram aí, né? Número de mols, né? Então se eu tenho aqui, vamos supor aqui que eu tenho esse gás aqui tem vamos dizer que ele teria 18, vamos dizer que tem 18 vezes 10 a 24 moléculas, né? Então quantos mols teria esse gás aqui, né? Número de Avogadro aqui, né? Moléculas por mol, né? Então aqui é moléculas, certo? Então aqui 18 vezes 10 a 24 moléculas. O número de Avogadro aí é 6 vezes 10 a 23 moléculas.
por mol, certo? Então, dividindo aí, né? Posso cortar aqui, molécula com molécula. Isso aqui vai me dar 23 aqui subindo para cima, né? Vai diminuir de 24 aqui, vai sobrar 10, né? 18 dividido por 6 é 3. Então isso aqui vai me dar 30 mols, né? Então nesse gás aqui, nesse recipiente, tem 30 mols, né? Certo? Um exemplo aí. Uma outra maneira aqui, né? Também você pode achar, né? No caso aqui é a massa, né? Dividido pela massa molecular, né? Por exemplo, o oxigênio aí, o O2 tem 32 gramas por mol, né? Só se olhar lá na tabela periódica, né? Tabela periódica aqui, o oxigênio, a massa molecular dele é 16, né? Como é O2 aqui, né? 2 vezes 16, então aí é 32. Então é outra forma aqui de você calcular, né? Vamos dizer que ele te dá a massa aqui, que seria, você tarou lá, né, na balança. Vamos dizer que aqui a massa é o dobro, né? Vamos dizer que é 64 aqui. Então só é dividir, né? 64 dividido por 32. Então esse recipiente aqui teria 2 mols, né? Teria aqui 2 mols, certo? Então vamos chegando aqui na lei de Boyle, certo? O que a lei de Boyle vai me dizer aí? Nós estamos trabalhando agora com a transformação isotérmica, né? Se é isotérmica, né, a temperatura aqui, né, ela é constante, né? Ela é uma constante, certo? Então aqui é temperatura constante, certo? Temperatura tem que se manter constante aqui, né? Então, fazendo aqui uma observação, né? Vamos seguir aqui uma lógica física aqui das coisas. Se eu aumento aqui o volume, né, desse recipiente, né, logo eu vou diminuir a pressão, né? Como eu disse lá nas variáveis de estados do gás, né, para ver como o gás se comporta. Se eu aumento o volume, né, logo eu vou diminuir a energia cinética aqui, né, as colisões, né? A moléculazinha aqui vai demorar mais, né, para bater aqui, para retornar, né? Logo eu estou diminuindo aqui a pressão, né, o comportamento do gás. Então, para manter aqui constante, né, isso aqui P1 ser igual, por exemplo, aqui P1V2 ser igual a P3V3, a temperatura tem que ser constante, né? Então, se eu aumento, são inversamente proporcionais, né? Logo se descobriu aqui que se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, né? Então, mas para isso aqui ser igual, né? Aqui vai ter que compensar, né? A pressão aqui vai ter que ser maior, certo? Você vê aqui que eu diminuo o volume, né? E o V3, logo o P3 vai aumentar, né? Para que a temperatura permaneça constante aqui, ok? Essa é a lei de Boyle, que diz que transformação isotérmica, temperatura é constante, né? Isotérmica, temperatura constante, né? Já grava aqui. Então, numa transformação isotérmica, observação aqui, de um gás ideal, sua pressão é inversamente proporcional ao seu volume, né? Como nós vimos aqui, né? São inversamente proporcionais. Estão multiplicando, é inversamente proporcional aí. Então já gravem aí da matemática, né? Então vamos aqui dando sequência à lei de Charles-Gellus aqui. Já
nós vamos trabalhar agora a transformação isobárica, né? Então, se é isobárica aqui, é pressão constante, né? Já grava aqui, bárica, pressão, certo? Bárica, pressão. Está falando de pressão constante. Então, se a pressão aqui é constante, né? Pressão ela é constante, certo? Então, aqui no caso, então aqui eu tô trabalhando com as outras variáveis, né? Quais são as outras variáveis aqui? É volume, né? E temperatura, né? Então, aqui para esse caso aqui, né? Vou chamar aqui de T0 e V0, né? E aqui VF e TF. Então aqui, se eu aumento aqui o volume, né? Aumentei o volume aqui, eu diminuí a temperatura aqui, né? Vamos dizer assim, a agitação, né? Então, para manter isso aqui constante, né? A pressão eu vou ter que aumentar aqui a pressão, né? Então, para aumentar a pressão aqui, eu vou ter que diminuir o volume K, né? Então, aqui, nesse caso aqui, se eu aumento a temperatura, se eu aumento o volume aqui, nesse caso, a temperatura aumenta, certo? Então aqui já são grandezas diretamente proporcionais, certo? Certo? Entenderam aqui? Se eu aumento o volume aqui, ó, aumentei o volume aqui das moléculas, né? Então, quanto mais volume aqui, né, das moléculas aqui, nesse caso aqui, eu estou aumentando aqui a agitação, né? Estou aumentando aqui a temperatura, certo? Então, são diretamente proporcionais, certo? Se eu diminuo o volume aqui, né, de moléculas, eu estou diminuindo aqui a temperatura, né? Então, elas são diretamente, a gente chega nessa equação aqui, dividindo. Já a isovolumétrica, né? Então, iso é volume, né? Então, se eu estou falando volume, o volume aqui é constante, certo? Então, vocês já estão gravando aí, né? Iso, volume é constante. Isotérmica, a temperatura é constante, né? Isobárica, a pressão é constante. Então, se eu estou trabalhando aqui com volume, né? Minhas outras variáveis aqui vai ser pressão e temperatura, né? Ele segue aqui a mesma lógica, certo? Do outro aqui, né? Se eu aumento aqui a pressão, né? Se eu aumento aqui a pressão das moléculas, né? Mais energia cinética, né? Eu aumento a temperatura e ele vai seguir essa equação aqui, né? Diretamente proporcional. P0 sobre T0 é igual a PF sobre TF. Eu vou passar rápido aqui, certo, pessoal? Só quero que vocês entendam aí a lógica física, certo? Vocês consigam relacionar aqui as variáveis, né? Quando um aumenta, a outra aumenta. Quando um diminui, a outra... Quando um aumenta, a outra diminui. Quero que vocês entendam só essa questão física aí das questões, certo? Então aqui tem um desafio para vocês, ok? Quero que vocês acessem aí o FET, né? Vocês já devem ter trabalhado em outras disciplinas, a de química, né? Principalmente.
Então quero que vocês acessem o FET lá, acredito que vocês já sabem usar lá. Olhe as observações no experimento e realize as seguintes tarefas, né? Envie aí, né? Pode estar enviando para mim para esse e-mail aqui. Quero que você descreva a relação entre as colisões das partículas nas paredes e a pressão medida. Certo? Então, olhem e descrevam aí, né? Quero que vocês treinem descrever, né? Vocês vão chegar na universidade, né? Quem for fazer a área de ciências aí, né? Tem que trabalhar bastante aí a dissertação, de escrever, de observar e descrever, né, o experimento que você está observando ali, e nós podemos ver aí, né, as correlações hoje, né, de pressão, né, as partículas das paredes estão se batendo ali, estão se chocando, estão aumentando, o que provoca, né. Então descreva aí com o máximo de detalhes que vocês puderem, né. A letra B, estime como a mudança de temperatura influenciar na mudança da velocidade, né, das moléculas de gás, certo? Então acessa lá o FET, certo? Tá ali o link. Então aqui vocês vão colocar aqui, né, um pouquinho de moléculas, pode colocar muito, certo? Então vocês veem que aqui as colisões estão fracas ainda, né? Aumentar a temperatura aí vocês observam aí se o grau vai aumentar da agitação das moléculas, né? Então aqui vocês podem ver que já vai aumentando aí, né? À medida que a temperatura vai aumentando, né? As moléculas vão tendo uma maior pressão, né? Maior temperatura, né? Maior pressão, né? E vocês podem ver as moléculas aí se agitam mais. Relacione com a questão do volume, né? Aí, ó, a tampa se rompeu. Vocês podem colocar diversos indicadores aqui. Então, deixo aí para vocês esse exercício aí, certo? Podem estar enviando para mim. Tentem fazer o experimento e fazer as observações, certo? Então, estamos chegando aqui ao final da nossa aula, pessoal. Então, o estudo aí do gases tem diversas aplicações na indústria, né? Diversas partes da indústria, que eu citei a pneumática, né? Usinas térmicas, geotérmicas, né? E bolsa de valores, certo? Então, eu vou deixar grifado aqui, bolsa de valores, certo? Tem aplicação aí, bastante aplicação, chamado termo aí econofísica, né? A mistura da economia com a física, né? Então, para quem não conhece e nunca ouviu falar, esse termo existe, econofísica. Quem vai fazer física aí pode vir a trabalhar com isso aqui, econofísica, certo? Trabalhar em bancos, em bolsa de valores aí, certo? Nós veremos aí uma aplicação, falaremos um pouco mais aí da aplicação aí no estudo dos gases dentro da econofísica. Então aqui eu deixo minhas referências, já deixo meu abraço, meu joinha. Tamo junto. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima, pessoal.